aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 6, que fala sobre a Revolução Técnico-Científico-Informacional. A história do meio geográfico pode ser dividida em 3 etapas: meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. Essa divisão tem como critério a evolução da técnica na relação entre o homem e a natureza. O primeiro momento da ação humana no ambiente compreende o chamado meio natural. As atividades humanas retiravam da natureza apenas aqueles recursos fundamentais para a subsistência, sendo limitadas e harmonizadas por aspectos físicos, como relevo, clima e vegetação. As técnicas eram pouco desenvolvidas e dependiam da força humana, sendo menos agressivas. O homem utilizava a natureza sem causar grandes transformações e tendia a conciliar o uso e a conservação para os recursos que pudessem ser utilizados de novo no futuro. A segunda etapa é o meio técnico, que teve início na primeira Revolução Industrial e foi responsável por promover uma série de alterações nas relações entre sociedades humanas e a natureza. Com o desenvolvimento das técnicas e a mecanização das atividades físicas, reduziu-se a dependência dos fatores naturais e, ao mesmo tempo, que a interferência humana no ambiente aumentou. Exemplos desse processo é a mineração, utilização dos rios para a geração de energia e os sistemas de irrigação. E a terceira etapa é a etapa do meio técnico-científico-informacional, que foi iniciada após a Segunda Guerra Mundial, uma profunda interação entre a ciência e a técnica, que é guiada pelo próprio mercado, pelas relações econômicas e sustentado pelas informações trazidas e espalhadas por novos meios de comunicação. Os sistemas de satélite, a internet e o telefone celular contribuem para a difusão das informações e dados em um curto período. A evolução dos meios de transporte permite o crescimento da capacidade de carga e da velocidade de deslocamento e permite o quê? Uma ampliação do comércio mundial. Com o meio técnico-científico informacional, foi possível que o desenvolvimento da globalização. O mundo está ligado por redes bastante complexas, as empresas influenciam em todo o globo e as informações circulam no planeta de forma instantânea. É importante ressaltar que somente as novas tecnologias não permitiram essa nova espiral de crescimento do capitalismo. Mudanças no próprio sistema foram fundamentais para criar as condições para o atual processo de globalização. Dentre elas, a hegemonia da doutrina neoliberal, iniciada nos Estados Unidos e o Reino Unido, o surgimento de novos polos econômicos e industriais, com destaque para o Japão e a Alemanha, as crises do petróleo em 1973 e 79, os desdobramentos da Guerra Fria e a obsolescência do Fordismo, que demandaram transformações significativas no capitalismo nos países centrais. O modelo neoliberal buscava retomar algumas práticas revisadas e reconfiguradas do liberalismo econômico, como a redução da participação do Estado na economia, que deveria ser dinamizada pelo capital privado, a redução dos gastos do Estado nos setores sociais e públicos, permitindo maior ação do capital privado nessas áreas, privatização das empresas estatais, onde o Estado não seria eficiente na administração de empresas, tendo mais preocupações com a geração de empregos e políticas econômicas do que com a obtenção de lucro. Mercados abertos, livre comércio e desregulamentação da economia. O objetivo seria estimular e dinamizar a circulação de bens e capitais com menor burocracia e custos. O neoliberalismo, ele prega um Estado mínimo em oposição ao do bem-estar social. O neoliberalismo seria mais enxuto e proporcionaria melhores condições de crescimento para o capital, que passaria a se configurar como um agente de desenvolvimento de diferentes fatores. Já o Estado criaria as condições ideais para a atuação mais livre do capital privado. A terceira revolução industrial começou na segunda metade do século XX, logo pós-guerra. Já se observava o surgimento de novas tecnologias que marcaram a revolução técnico-científico-informacional. Na década de 1970, que a terceira revolução industrial se consolidou, com a difusão de novas tecnologias, novos modelos produtivos e as mudanças econômicas e políticas geradas pelo início
da adoção do neoliberalismo pelas grandes potências. A terceira revolução, além de mudanças tecnológicas, trouxe novas formas de organização da produção, rompendo com características que sustentaram a segunda revolução industrial. Características da revolução técnico-científica e informacional: automação e robotização da linha de montagem. A introdução de robôs e sistemas informatizados proporcionou melhor controle das etapas da produção e reduziu dos custos com salários, já que esse processo reduziu a demanda por mão de obra qualificada. A automação e a robotização não só cumpriram a execução de tarefas realizadas por uma mão de obra especializada, como também demandavam uma mão de obra capacitada para operar essas novas tecnologias. E, além disso, o operário é chamado para participar ativamente do processo criativo na fábrica e exigindo-se dele maior qualificação. Diversificação da produção. A maior diversidade dos bens produzidos permitiu que a adequação às necessidades dos clientes e estimulou o consumo. Produção just in time. A produção de acordo com as demandas do mercado impedia a geração de estoques e gastos demasiados com matérias-primas, reduzindo as perdas das indústrias. É importante ressaltar que as mudanças na produção geradas pela Revolução Técnico-Científica e Informacional promoveram o aumento do desemprego estrutural, que é um tipo de desemprego que é gerado pela introdução de técnicas e tecnologias e levam à redução da demanda de mão de obra na produção de um bem ou na prestação de um serviço. O desemprego estrutural dificilmente é revertido, ao contrário do desemprego conjuntural, que é gerado por falência ou crises econômicas. E assim houve o deslocamento de mão de obra da indústria para o setor de comércios e serviços, num processo conhecido como terceirização. Capítulo 7. Globalização e neoliberalismo. O histórico do processo da globalização. O momento pós-Segunda Guerra Mundial também foi marcado pela afirmação dos modelos de Estado-nação, interventores ou centralizados. O mundo se dividiu, de grosso modo, em leste e oeste, ou bloco socialista e bloco capitalista. O surgimento do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, no Canadá e boa parte da Europa, que era centralização política e econômica com as perspectivas de ampliação dos direitos sociais dos trabalhadores, passou a propagar a possibilidade de expansão de sociedades de consumo em massa, baseado em ideias do keynesianismo. A centralização política e econômica nesse estado, com a perspectiva de ampliação dos direitos sociais dos trabalhadores, marcou a formulação de territórios poucos permeáveis e centralizados, em paralelo às guerras e aos movimentos de descolonização da África e da Ásia. Entre 1950 e 1960 foram considerados os anos de ouro do capitalismo, dentro do contexto da Guerra Fria, que de certa forma reafirmava a unidade de Estado-nação. A crise no modelo keynesiano-fordista em 1970 e 1980 e o desmoronamento da União Soviética entre 1980 e 1990 surgiu o Estado mínimo, que era um modelo neoliberal. O Estado vem sendo responsável pela realização do processo de globalização, junto às grandes capitais produtivos, empresas globais e voláteis. A formação dos blocos econômicos e o surgimento de movimentos separatistas, a criação das ONGs, além da expansão do crime organizado em escala global, materializam as mudanças na realidade do Estado-nação. Os atores da globalização e suas diferentes formas de atuação. As empresas multinacionais. Ampliação do comércio internacional e capacidade de fragmentar a produção de acordo com os interesses econômicos. Os blocos econômicos. Permite maior comércio e evidencia o caráter crescente da integração mundial da economia. A mídia pode ser escrita, falada e digital, e ainda possui grande poder de influência sobre as sociedades. As organizações não governamentais atuam em vários setores devido à crise evidente do Estado, social, política, ambiental, entre outras. Grandes grupos financeiros. Eles são responsáveis pelos fluxos de informações financeiras que geram inúmeras modalidades de investimentos pelas bolsas de valores.
Os Estados nacionais cumprem um papel essencial no processo de globalização, controlando as fronteiras e realizando acordos comerciais, gerindo políticas monetárias e fiscais. E as organizações internacionais, como a ONU, a FMI, OMS, OMC, cumprem papéis diversos nas finanças e nas áreas de direitos humanos, meio ambiente, refugiados, segurança internacional, direitos trabalhistas e muito mais. Globalização do crime. A porosidade dos Estados-nação, com a atuação cada vez mais reduzida, associada ao desenvolvimento da tecnologia de transporte e comunicação, além da pauperização de grande parte da população mundial, contribuindo diretamente para a expansão dos fluxos ilícitos de mercadoria. Aproveitando a onda globalizadora, são estabelecidos vínculos dessas redes ilegais com certos circuitos legais. As três principais redes legais que atuam em escala internacional são as redes de narcotráfico. Essas redes elas atuam cada vez mais globalizadas em processo que envolve a produção, a distribuição, a articulação de defesa e lavagem de dinheiro. Vinculam-se a redes legais, principalmente de capital bancário, presentes em paraísos fiscais. A expansão do meio técnico, científico e informacional permite em tempo real não só a transferência de milhões de dólares, mas também a articulação de reuniões internacionais dos principais chefes de organizações e de cartéis. As redes de crime organizado envolvem diversas organizações e máfias que se dedicam à venda de informações secretas, industriais e militares, ao contrabando, desde eletrônicos até armas nucleares, aos jogos de azar e ao terrorismo, como uma rede internacional de sequestros. E a rede de tráfico humano, que são voltados para o comércio de bebês, para a prostituição, para o tráfico de órgãos e para a migração clandestina. Nosso capítulo 8 fala sobre a formação de blocos econômicos. Os blocos econômicos surgem com a intensificação do processo de globalização no mundo. Nesse contexto, vários países começaram a se associar, estabelecendo entre si relações econômicas e privilegiadas. O que são blocos econômicos? São associações que procuram estabelecer relações econômicas entre estados, nações, no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva e assim poderem participar de forma efetiva no mundo globalizado. Então, ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos são fruto da mesma. Blocos econômicos correspondem à integração econômica envolvendo países de uma determinada área do planeta. No contexto de uma economia cada vez mais globalizada e, consequentemente, competitiva, esses blocos visam o quê? Garantir lucro e acumulação de capital. Objetivos dos blocos econômicos: diminuir o máximo de barreiras alfandegárias, livre circulação de capitais, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços ou mão de obra. Fazer parte de um bloco econômico significa o quê? Fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Graus de integração. Cada caso de integração possui suas especificidades. Há diversas modalidades de integração e, mesmo assim, dificilmente se consegue abarcar toda a complexidade de cada uma delas, constituindo a sua abordagem apenas uma aproximação da realidade. De livre comércio. Trata-se de um acordo de esfera comercial que propõe a eliminação ou a redução das barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países participantes do bloco econômico. Possibilita a circulação de mercadorias entre eles e a participação em uma zona de livre comércio não implica restrições dos países signatários nas suas relações comerciais com países fora do bloco. Garante-lhes grande flexibilidade para assinar acordos com outros países ou blocos. O caso mais próximo é o NAFTA. União Aduaneira. Trata-se de um acordo de esfera comercial, possui duas metas: a eliminação das restrições alfandegárias e a fixação de uma tarifa externa comum. Essa tarifa ela vai consistir em um imposto de importação comum cobrado aos países participantes do grupo e referente às mercadorias provenientes de outros países ou outros blocos econômicos. O integrante da União Aduaneira não pode participar
como signatária dos tratados em outro bloco. A sua ideia é atrair investimentos para o interior do território delimitado pelo tratado. Um exemplo é o Mercosul. O mercado comum é a etapa mais complexa do processo de integração. Livre circulação de todos os fatores produtivos, pessoas físicas ou jurídicas, empresas, capitais, investimentos, remessas de lucros e outras formas e serviços. Pressupõe a coordenação conjunta das políticas macroeconômicas e setoriais, tais como metas de juros e planejamento fiscal e cambial entre os integrantes do bloco. União Econômica e Monetária é a etapa mais avançada de integração entre países. Está diretamente relacionada à existência de uma moeda única e uma política comum em matéria monetária, conduzida por um Banco Central comunitário. As políticas macroeconômicas não são simplesmente coordenadas, mas também comuns. Um exemplo é a União Europeia, que desde 1999 adota o euro para transições bancárias. Apresenta a questão de supranacionalidade de maneira mais complexa, criando legislações políticas comuns e exigindo a construção de uma soberania compartilhada na qual instituições supranacionais ganham cada vez mais competências e, obviamente, poder. Há também outros blocos e acordos de cooperação como o Pacto Andino, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a União Econômica Sul-Africana e a União das Nações Sul-Americanas. A PEC é um conjunto complexo de acordos bilaterais que buscam maior integração econômica e comercial entre os países da orla do Pacífico, integrando China, tigres asiáticos, Japão, Austrália, Estados Unidos e muitos outros países asiáticos e latino-americanos. Essa cooperação reúne as economias mais dinâmicas do capitalismo e, consequentemente, ganha destaque na globalização. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Avança para a redução e eliminação de barreiras aduaneiras e para a integração monetária, liderado pela África do Sul. O bloco reúne as economias do Cone Sul-Africano. É extremamente dependente de investimentos externos e é composto por economias com baixo grau de complexidade. Pacto Andino é uma zona de livre comércio, o que permite que todos os países integrantes realizem acordos com outros blocos. E a Unasul é um importante passo para a direção e aproximação política entre países da América do Sul. Na última década, foram eleitos governos na maioria dos países da região que são contra a criação da Área de Livre Comércio das Américas, ALCA, e que buscam maior cooperação e integração entre as nações sul-americanas. É isso, povo! Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.